O cyberpunk é um dos gêneros mais populares da ficção científica, passando por clássicos do cinema a clássicos da literatura e dos jogos. E poucos fazem cyberpunk como o Japão. Para mim, existem 3 pilares do cyberpunk japonês: o inconfundível e essencial Akira, parte da gênese do subgênero, o filosófico e genial Ghost in the Shell, e um dos melhores mangás de ficção científica já feitos, Gun, conhecido também como Alita, Anjo de Combate. Publicado na década de 90, Gun Hyper Future Vision é um mangá criado por Yukito Kishiro e que, para mim, é um dos melhores exemplos do que define o cyberpunk, capaz de explorar os dois extremos das ideias conflitantes de high-tech e low-life que definem esse subgênero narrativo, que ao mesmo tempo uma história de ação que aposta em um futuro hipercibernético e também uma profunda análise sobre a humanidade e principalmente a relação social entre os que vivem em meio a sucata e os que vivem na elite de Izalem. É uma história sobre crescimento pessoal e sobre identidade, sobre buscar o seu lugar no mundo, definir a sua própria história e sobre nunca ficar parado diante da presença do mal. Gun é um mangá tão bem desenhado e com tanta ação que muitas vezes é fácil deixar de lado o quão genuinamente ele é genial e brilhante ao explorar a parte mais social e política do gênero. É uma obra verdadeiramente completa. Além do mangá, Gun também ganhou 2 adaptações, um belíssimo OVA e uma versão hollywoodiana que surpreendeu o mundo inteiro ao não ser terrível. Mas o melhor é que cada uma das adaptações mudou o suficiente para respeitar e acrescentar a história original, seja com novos personagens que dão ainda mais profundidade para os temas, ou então trazendo uma visão que ressignificou muitos desses temas. Toda essa franquia merece ser explorada, e é justamente o que vamos fazer aqui. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos conhecer não uma, mas 2 verdadeiras obras-primas do cyberpunk. Em um futuro nem tão distante assim, temos Salem, uma utopia flutuante onde os salemitas desfrutam da alta tecnologia, da medicina e de melhores condições de vida. E logo abaixo, sobrevivendo dos restos deixados pela utopia, temos Sucatópolis, a cidade da sucata. E é aqui que a nossa história se passa. Enquanto buscava peças em meio à sucata, Daisuke Ido encontra os restos de um ciborgue, apenas a cabeça e parte do tronco. Um ciborgue que surpreendentemente ainda está vivo. O médico cibernético decide reconstruir essa pessoa, que ao acordar não se lembra do seu passado, nem ao menos o seu nome, e a partir desse ponto ela ganha o nome Gali. Gali. O nome Alita não é nem sequer citado em nenhum momento do mangá. Então por que a adaptação norte-americana mudou de Gali para Alita e mudou o nome do mangá para Alita Anjo de Combate? Infelizmente, essa primeira tradução que chegou no ocidente é infame por ser bem complicada. Ela mudou muitos nomes e com isso tirou muito simbolismo importante de toda a história. Felizmente, com o tempo isso vem sendo consertado. E também tivemos muitas traduções de fãs que ajudaram muitos a conhecer essa obra incrível. Mas curiosamente, o nome Alita continuou sendo bem popular, às vezes superando até mesmo a popularidade de Gun. Depois de ser reconstruída, Gali começa a descobrir que é muito mais do que um simples ciborgue, que na verdade ela é talvez a mais poderosa entre eles, justamente por saber a técnica do Panzerkunst, uma técnica de luta marciana com séculos de idade. E muito mais do que isso, por ser capaz de controlar o corpo Berserker, tecnologia também marciana. Gali aos poucos se torna a grande estrela de Sucatópolis. Mas quem realmente é Gali? O que está no seu passado? E ainda mais importante, isso realmente importa? Ou Gali é o que ela escolhe ser? Gun é uma história sobre identidade, sobre descobrir o seu local no mundo, porque durante todo o momento vemos que os outros tentam definir o que Gali é, seja como uma ferramenta de Salem, como uma jogadora de motorball, ou até mesmo pelo amor de seu pai ou a admiração de seu público. O foco na identidade é forte, porque vemos um futuro onde todo humano se tornou uma ferramenta, com um papel definido por essa sociedade. Ido até se recusa a usar o corpo Berserker imediatamente em Gali por causa dessa noção. É importante buscar a verdadeira identidade de alguém e não defini-la pela sua utilidade no mundo. Como o próprio Daisuke coloca, pensar em seres humanos como meras ferramentas é imperdoável. O mangá tem, como base, o crescimento de sua protagonista e as suas escolhas que são sempre dela. Gali é uma das mais fortes protagonistas femininas da ficção científica e realmente vemos o seu crescimento e amadurecimento. Mas mesmo sendo a protagonista, essa história tem um foco muito mais amplo e é todo o cenário ao redor de Gali que torna Gun uma obra cyberpunk tão certeira. Essa é uma história temática e visualmente marcante, porque explora os 2 extremos do subgênero.
De um lado, Gunn tem alguns dos mais criativos usos da visão cibernética na ficção científica. Enquanto começamos com ciborgues mais tradicionais, aos poucos notamos a extensão da tecnologia nesse futuro, com humanos modificados além da compreensão, com corpos totalmente refeitos, geralmente sobrando apenas a cabeça, ou então parte do rosto. Durante o arco do Motorball, o nível de modificação chega a níveis que beiram a fantasia, o que também acontece com o antagonista Macaco. Existe um nível surpreendente de criatividade quando o assunto é a parte cibernética desse futuro e o que podemos fazer com essas modificações. Mas como toda história de ficção científica, o que realmente a torna memorável é o que está por baixo da estética. O universo de Gunn, principalmente seus primeiros volumes, mostra a realidade de uma sociedade esmagadora, algo que, infelizmente, não é assim tão ficção científica. Vemos muito isso na relação Zalem-Sucatópolis. Vemos que Sucatópolis, onde moram os protagonistas, é na verdade uma base necessária para Zalem sobreviver, mas que ao mesmo tempo é desprezada pela utopia. Tudo que é produzido nas fábricas e nas fazendas da superfície é enviado para Zalem, que consome toda essa produção de Sucatópolis, e o que sobra eles jogam para baixo, com a cidade que produz a riqueza e a boa vida de Zalem ficando apenas com os restos, com a sucata. Até mesmo as leis funcionam para essa dinâmica, com a polícia tradicional não sendo mais eficiente nesse futuro cheio de super-humanos. Zalem deu às fábricas a autoridade judicial, que por sua vez mantém a ordem através dos guerreiros caçadores, uma terceirização da força policial, caçadores de recompensa que caçam aqueles que quebram as leis a troco de dinheiro, e as recompensas são aplicadas muitas vezes sem contexto, apenas pela eficiência. As fábricas operam para o bem de Zalem, e o sistema de segurança pública nada mais é do que uma rotina de depuração para assegurar o bom funcionamento das fábricas. Temos então uma cidade formada apenas pela elite, que morreria sem Sucatópolis, mas que deixa a cidade que a sustenta jogada ao lixo, literalmente. E o que vemos é uma passividade, uma aceitação desse status quo. Temos personagens como Vector, que aprenderam a enriquecer nessa dinâmica. Então, para que mudar? Ou os caçadores guerreiros que ganham dinheiro para exercer a violência que tanto gostam. Então, por que mudar? E se você está pensando em mudar algo, não se preocupe. A próxima partida de Motorball vai começar logo e você vai esquecer essas ideias. Basicamente, todas as relações entre personagens são ditadas por essa dinâmica. E é isso que destaca Gunn dentro do subgênero do cyberpunk como uma obra tão poderosa. Porque muitas vezes, até os melhores títulos desse subgênero desenvolvem melhor a parte do cyber e esquecem um pouco do punk. O equilíbrio aqui é perfeito. Através dos personagens, vemos como esse cenário afeta cada um, com uma visão realmente muito humana sobre cada um deles, explorando as nuances que levam à ação de cada, e não caindo no simplismo de cara grande e mal. O próprio Motorball, que é o foco dos melhores volumes de Gunn, é mostrado como um esporte que exalta a violência, o culto à celebridade, que é de fato uma ferramenta para aliviar as frustrações de Sucatópolis e evitar que a população se revolte contra Zalem. No entanto, a história também mostra que há todo um universo de personagens dentro do esporte e o quanto para eles é um ambiente que eles precisam, que é necessário, onde se formam heróis, onde se formam histórias de vida. O meu personagem favorito, o Imperador Jashugan, tem toda a sua história baseada na importância do Motorball para ele e para o mundo. É um mangá que, enquanto expõe vários problemas, não dá nenhuma solução fácil. Aqui não temos um mundo preto e branco. O mais importante, no fim das contas, é que cada detalhe tem algo a nos dizer, porque enquanto o foco é realmente mostrar uma menina crescendo e se tornando mais forte e independente, Gunn tem algo a ensinar para todos usando seus muitos personagens, como Macaco e Yugo. Macaco é o antagonista dos dois primeiros volumes. Ele é um ciborgue gigantesco, viciado em comer cérebros porque precisa da endorfina para aliviar a dor que sente por causa de seus implantes. O primeiro inimigo que demonstra estar à altura de Gali. E Yugo é o garoto trabalhador do local, porque Gali se apaixona, que sonha, acima de tudo, ir para Zalem, e para isso ele esconde um terrível segredo. Yugo é um ladrão de colunas, atacando ciborgues e removendo partes que valem algo no mercado negro. É um acordo com Vector. Se ele conseguir 10 milhões de chips, ele será levado para a cidade flutuante. Depois de mostrar toda a crueldade e brutalidade de Macaco, a história nos mostra o seu passado. Uma criança que nasceu em uma privada e a sua mãe deu a descarga. Crescendo no esgoto, ele admirava a cidade acima.
Onigashima, não Zalem, mas Sucatópolis. Ele queria fazer parte desse mundo que muitos acreditam ser um lixo, mas um dia, enquanto observava a cidade, ele foi mortalmente ferido com um lança-chamas. No esgoto, vendo seu corpo se deteriorar por causa das infecções, quem o salvou da morte foi Destinova, que o transformou em um poderoso ciborgue. E agora, ele que passou a vida toda com dor e medo, usa o seu poder para causar dor e medo nos outros. Assim, ele afasta de si mesmo esses sentimentos e se protege. Macaco se tornou um monstro impiedoso e covarde ao ser negado a viver junto daqueles que ele queria. Do outro lado, Yugo, tal como Macaco, para viver junto daqueles que queria, se tornou também um monstro, mesmo que ele tenha a pretensão de não ser um. Afinal, ele nunca matou ninguém diretamente. Dois personagens completamente diferentes que despertam sentimentos completamente diferentes em Gali, mas que caminham para o mesmo destino. Ambos são criações de ambientes que sempre os colocaram para baixo, com Yugo desesperado para sair dali, pois ele acredita que onde ele nasceu o define, e por isso ele precisa crescer na vida. Quando você passa a vida inteira olhando para cima e define como seu único objetivo alcançar quem está lá, em ascensão social, é fácil se tornar um monstro, mesmo que você acredite que o peso esmagador da sucata justifique as suas ações. E isso porque estamos explorando apenas duas histórias que aparecem nos primeiros 10 capítulos de Gun. Existem muitas outras com o mesmo nível de profundidade. Todo o desenvolvimento de personagens e principalmente o desenvolvimento de mundo tornam Gun um mangá inesquecível. E em todo momento ele está nos dizendo que tudo que fazemos afeta a nossa distopia, que todo mal que cometemos de alguma forma volta e deixa tudo ainda pior, mas é igualmente fácil fazer o bem e tornar tudo um pouco melhor. Apesar de Gali ser uma super ciborgue quase indestrutível, Gun mostra que qualquer um pode ajudar, qualquer pessoa pode tornar o mundo melhor, assim como qualquer um, seja por passividade ou por maldade, também pode tornar ele pior. No fim, é uma história sobre amor, não só porque o primeiro arco é um romance, mas sobre amar a sua distopia. Pois é, Gali não tem o sonho de ir para Zalem. Quanto mais a história avança, mais ela aprende a amar Sucatópolis, seus amigos, seus colegas e até mesmo a enxergar a própria beleza que existe em meio a tanta sucata, em meio a tanta tristeza. Gun é também uma grande celebração de um mundo imperfeito, de saber encontrar a beleza nisso em contraponto a ficar sempre buscando uma perfeição que não existe. A própria lâmina que Gali usa tem esse simbolismo. Ela é feita de metal achado na sucata, e ela é mais poderosa a lâmina do Motorball, porque a imperfeição do metal usado a torna indestrutível. É a imperfeição que dá força para a lâmina, para o mundo, para a sociedade. É um mangá que diz: veja a beleza da imperfeição e faça o bem, sendo uma poderosa ciborgue ou alguém que pode ajudar simplesmente distribuindo sopa. É fácil entender porque esse é um mangá tão influente, tão poderoso e tão querido pelos fãs. Gun é belo, é uma história fantástica e maravilhosa, mas é impossível cobrir todo o seu desenvolvimento em apenas um vídeo. A história evolui para conflitos armados ainda maiores, traz algumas surpresas que ninguém imagina. Temos mudanças de tom na própria Gali, diferentes dinâmicas entre ela e os antagonistas, momentos inspirados em Mad Max e um momento que eu tenho certeza que inspirou Mad Max. E há também uma grande reverência de Kishiro à ficção científica. Gun é obviamente inspirado por Akira e outras obras do cyberpunk japonês, mas é possível ver também inspirações em O Exterminador do Futuro, Robocop e obviamente Rollerball. Há dezenas, talvez centenas de referências à obra sci-fi. Desde as suas primeiras páginas é um mangá que sempre evolui, sem perder a sua base principal e a sua visão muito humana de personagens que já abandonaram a humanidade. Do começo ao fim, é uma história fantástica, mesmo que a sua primeira metade seja onde o impacto é mais forte. Eu não posso fazer jus ao que o mangá tem a oferecer em apenas um vídeo. Sem contar que depois dos volumes originais ele ainda teve mais duas continuações, uma que continua entregando novidades até hoje. Mas enquanto eu não consigo fazer jus a todo o mangá, o que eu consigo fazer é falar do OVA, que é igualmente impressionante. Lançado em 1993, bem antes da conclusão do mangá, o OVA Gun, chamado também de Battle Angel, foi dirigido por Hiroshi Fukutomi, com supervisão de Kishiro. Dividido em 2 episódios, o OVA é um resumo dos 2 primeiros volumes do mangá, e é praticamente a mesma história do primeiro arco, com pequenas adaptações. Mas é justamente nessas pequenas adaptações que mora a força dessa nova versão. Tirando o óbvio do caminho, Gun é uma das animações mais bonitas dos anos 90. A fluidez e a clareza da ação são incríveis e a riqueza de detalhes não diminui nos momentos mais calmos. Das explosões durante o combate até a sutileza da chuva e da iluminação de monitores. A direção de arte e a animação por si só são de tirar o fôlego.
Uma pena que ele é bem raro de ser encontrado, até mesmo nas locadoras paralelas. Só é possível encontrar versões de baixa qualidade desse OVA, mas ainda assim, a sua beleza não foi perdida. Muita dessa beleza é, obviamente, mérito do mangá, mas colocar tudo isso em movimento não é fácil, e toda a equipe do OVA fez um trabalho impecável. Não tem outra coisa a falar a não ser é simplesmente lindo. Novamente, a grande força dessa história está em seu roteiro, e uma das principais mudanças nele é a introdução de uma personagem completamente original chamada Doutora Chiren. A mesma relação entre Zalem e Sucatópolis se mantém aqui nessa versão, e Yugo serve para o mesmo propósito do mangá, mas Chiren serve como uma forma de ampliar ainda mais essa questão sobre quanto sofrimento podemos causar a troco de ascensão, não apenas aos outros, mas a nós mesmos. Chiren é ex-parceira de Ido, e ambos foram expulsos de Zalem por motivos não divulgados. O que em breve eu vou explicar porque é uma sábia decisão. Tudo o que ela quer é voltar para a cidade flutuante. Isso a faz se afastar de Ido e se aliar a Vector, que prometeu levar ela de volta para a Utopia. Sua função é reconstruir os lutadores do Coliseu e aumentar o lucro de Vector nas apostas. Por rancor, ela acaba até mesmo ajudando Gurishka a tentar derrotar Gali, que se tornou a filha do seu antigo parceiro. Mas quando seu campeão perde a luta, vemos que o seu desespero tem sempre o mesmo objetivo. Poder subir até Zalem, para que ela possa olhar de baixo para cima para os que vivem na sucata. Ela não tem valor em sua própria percepção, a não ser que ela consiga sua ascensão social, para assim poder olhar com arrogância para quem ficou para baixo. Temas bem similares a de Yugo, mas a diferença aqui está em focar na crueldade dessa sociedade. Para crescer na vida, Chiren se comodifica. Primeiro, ela entrega o seu conhecimento e suas habilidades como qualquer emprego, mas eventualmente entrega até o seu próprio corpo, para ser usada como objeto de prazer, entrega sua dignidade e seu próprio respeito. E por fim, ela só vai chegar de verdade a Zalem quando Vector remover todos os seus órgãos, tornando-a partes para a elite, uma metáfora nada sutil sobre como nos tornamos mercadoria na esperança de crescermos na vida. Quem está acima vai simplesmente usar, abusar e destruir você e seu corpo no fim, cuspir o que sobrou de volta para a sucata. A história de Chiren é um reforço dos temas principais de Gun e traz uma frieza brutal para uma história que já é muito trágica, principalmente porque ela tem sua redenção em um momento, ao lembrar que o que é mais importante para ela não é uma cidade flutuante. Esse tema é repetido em quase todos os personagens do OVA, com Yugo reprisando a sua história do mangá, mostrando que muitos adotam uma vida de crime para tentar a tão sonhada viagem a Zalem, sem ver valor em si, simplesmente porque não está nessa tal elite. O próprio Gurishka, que era um campeão do Coliseu, mas foi cuspido e descartado quando não tinha mais valor, e Zariki, o atual campeão, que da mesma forma, assim que não servia mais para gerar lucro, se tornou um capanga descartável. O OVA simplifica diferentes tramas para tornar o seu tema ainda mais contundente. Essa distopia vai te consumir, te usar, te destruir, e enquanto tudo o que fizermos é olhar apenas para cima com admiração, tudo o que sempre seremos é mercadoria. Precisamos, na verdade, olhar para os lados e descobrir onde está o verdadeiro valor. E a parte genial que eu disse, que explicaria depois, é que Zalem não tem nenhuma participação direta nos eventos do OVA, ela é apenas essa presença que fica lá, flutuando, e a sua simples existência é o que mantém esse sistema que ela mesma estabeleceu, é o que move toda a destruição, toda a tragédia, toda a dor. É um simbolismo incrível vermos tantas vidas arruinadas por uma cidade, por um ideal, por uma presença fria que não dá a mínima para essas vidas arruinadas. O único defeito do OVA é justamente ser muito corrido. Não há tempo suficiente para dar espaço para processarmos emoções e histórias que acabamos de testemunhar. São apenas 2 episódios e, de acordo com a produção, essa sempre foi a ideia. O mangá nunca foi transformado em uma série longa e nem revisitado em uma adaptação assim, o que pra mim funciona. A principal força do OVA está em justamente ser uma história mais simplificada, mesmo que horas acelerada demais, entregando todo o impacto temático do mangá em menos de 1 hora, deixando uma impressão que
realmente fica com a gente para sempre. Mas com uma história tão rica, bonita e visualmente fascinante, será que Gun teria força para quebrar a maldição das adaptações de animes em Hollywood? Não é segredo que as tentativas de adaptar animes para Hollywood foram desastrosas, principalmente quando o assunto é ficção científica. Muitas dessas histórias não funcionam porque elas lidam com a cultura japonesa de um jeito difícil de traduzir, mas Gun é uma história muito mais universal. Ela até mesmo se passa nos Estados Unidos, então poderia funcionar? A resposta é mais complicada do que temos tempo para analisar aqui, e é por isso que esse vídeo terá uma parte 2, dedicada apenas ao live action Alita: Anjo de Combate. E é isso, Gun, uma das mais belas obras do cyberpunk, uma das mais incríveis da ficção científica, um mangá ímpar e marcante e um OVA igualmente impressionante que eu recomendo para todos vocês que são fãs do gênero. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um agradecimento mais do que especial para os nossos oficiais de ciência, William França, Cláudio Márcio, Joel Melo, Santiago Friedrich e Marcos Juliano, e também para todos os participantes do nosso clube de membros. Vocês ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica e sempre trazendo entretenimento de todas as galáxias.